Podemos iniciar? Bom, então, bom dia para todos. Bom, antes de tudo, eu gostaria de dizer, né, que hoje é um dia assim, muito especial para mim. Eu vou dizer algumas das razões por quê. Bom, a primeira razão... obrigado. Primeira razão... Bom, não vou dizer que o Lama Karma Tartin seja um amigo antigo em termos cronológicos. Eu acho que nós nos conhecemos por volta de 2007. Mas existem amizades, quer dizer, que do ponto de vista qualitativo, podem não ser muito antigas, mas que são equivalentes, às vezes até superiores, a amizades assim que se dão com um contexto assim mais antigo, mais quantitativo. Então, quer dizer, o fato, né, estar aqui, né, sobre a solicitação, sobre o convite do Lama Tartin, é alguma coisa assim que me enche de uma alegria muito profunda. Segunda razão, acredito que a maior parte de vocês não saibam, mas eu sou nascido e criado no Rio de Janeiro. É engraçado que eu já dei ensinamentos no Japão, em Taiwan, São Paulo, Porto Alegre, em uma série de regiões do Brasil e do mundo, mas que em toda a minha biografia, em toda a minha vida, primeira vez que eu dou um ensinamento budista formal no Rio de Janeiro é hoje. Hoje é, por assim dizer, o meu aniversário, meu primeiro dia de um ensinamento no Rio de Janeiro. Bom, e a terceira razão, né, acho que vocês podem talvez deduzir, é que no Rio de Janeiro, né, eu fui um adolescente, um jovem, assim, extremamente inquieto. As pessoas que me conheciam na época sabiam disso. Bom, e é curioso, né, que na época eu gostava muito de ler aquelas traduções da biografia do Milarepa, da biografia, dos poemas. Eu gostava muito de ler aquilo tudo. É um motivo assim, de uma alegria muito grande. Quer dizer, precisamente, quer dizer, a primeira vez que eu tenho chance de dar um seminário no Rio de Janeiro, seja precisamente aqui na KTT, isso me faz sentir, quer dizer, um certo tipo de vínculo, assim, bastante profundo. Então é isso. Antes eu senti necessidade de dar esse tipo de saudação. Agora, entrando então no tópico do seminário, hoje, né, basicamente, nós vamos tratar da questão da compreensão da mente ou da compreensão da consciência no budismo. Depois eu vou procurar especificar um pouco melhor o que eu estou querendo dizer com isso. Que esses termos como mente, consciência, muitas vezes podem não ter um equivalente exato na terminologia ou no pensamento budista. Mas eu gostaria só então de colocar uns poucos pressupostos antes de entrar no assunto. Primeira coisa, eu avalio, em princípio, o seminário está aberto para todos os interessados, todos que têm interesse no problema da teoria da mente ou da consciência no budismo são bem-vindos, mas fazendo uma avaliação, por exemplo, do perfil, daquilo que eu deduzo que seja o perfil da maior parte de vocês, eu acredito que devem cair em alguma de duas categorias, a maior parte pelo menos. Acredito que alguns de vocês sejam psicólogos ou psicólogas, pessoas interessadas nas possibilidades que a compreensão budista da mente possa trazer, que é um tipo assim de questão que eu já compartilho praticamente desde essa juventude inquieta que eu vivi no Rio de Janeiro. Segundo, seria, por assim dizer, praticantes budistas, pessoas interessadas em conhecer melhor a compreensão budista da mente, da consciência, em grande parte até para poder aprofundar sua prática, para desenvolver novas dimensões no processo da prática budista. Bom, acredito que existam pessoas com diversos perfis, mas eu tenho uma vaga impressão que esses dois devem ser os dominantes. Então, eu só queria estabelecer uma regra bastante simples no nosso aprendizado. Vejam bem, hoje
Nós não estamos fazendo aquele estilo de prática formal, mas nós estamos fazendo um outro tipo de prática. Então eu gostaria de lembrá-los, né, que nada do que vai ser falado aqui, o próprio ato de ouvir o ensinamento, ele nunca é considerado pura teoria. Ele já é em si, quer dizer, um aspecto da prática. Ou seja, a única disciplina que eu vou cobrar de vocês é aquilo que a gente chamaria de disciplina do ouvir profundo. Ouvir com atenção, ouvir da forma assim mais aberta, mais receptiva possível. Que vocês devem saber, no budismo existem 3 sabedorias. Sabedoria do ouvir, sabedoria da reflexão, é a sabedoria do cultivo. E a primeira, a mais básica das 3 sabedorias, né, precisamente a sabedoria do ouvir. Sabedoria que deriva do ato de ouvir de uma forma atenta. Então, nesse sentido, eu gostaria de adverti-los. Quer dizer, que esse contexto todo que nós estamos compartilhando, ele já é em si um contexto de prática. Ou seja, toda teoria que vai ser colocada aqui já vai pressupor um contexto de prática. Nesse sentido, evidentemente, pela própria natureza do aprendizado que nós vamos fazer hoje, evidentemente que é importante que vocês tenham dúvidas a respeito, que vocês coloquem as suas interrogações, inclusive, como a abordagem da mente dentro da escola Yogacara, que vai ser a abordagem central que eu vou adotar hoje. Ela tem a pretensão, quer dizer, de ser logicamente válida, logicamente verdadeira. Ou seja, é alguma coisa que ela pelo menos tem a pretensão de ser capaz de resistir a qualquer tipo de crítica que seja colocada. Então, nesse sentido, eu ficarei profundamente grato, quer dizer, pode ser sob o ponto de vista de outras perspectivas do budismo, pode ser sob a perspectiva da psicologia ou de qualquer outra, vocês colocassem questões, objeções, que questionassem tudo quanto for colocado aqui, mas com a única ressalva que isso deve ser feito nos intervalos, porque durante a palestra nós estamos nos exercitando, quer dizer, no ato do ouvir profundo, por assim dizer. Esse é um primeiro ponto. Bom, então, vamos adentrar um pouco o tópico central de hoje. Hoje, eu pretendo desenvolver, quer dizer, uma abordagem, quer dizer, da mente ou da consciência, centrado nos ensinamentos da escola Yogacara. E mais especificamente, né, porque vejam bem, se nós falamos de Yogacara, existem pelo menos, quer dizer, 10 linhas de exegese do pensamento Yogacara. O pensamento Yogacara nunca foi uma coisa monobloco, uniforme. Mas eu pretendo centrar no estilo de Yogacara, né, que é dominante na China, no Japão, que seria aquele estilo que deriva das traduções do mestre Xuanzang. Xuanzang foi um monge chinês. Ele viveu por volta do século VII, VIII da era cristã. Ele viajou durante 17 anos para a Índia. Inclusive, o Xuanzang tem um dado importante, que ele é um ponto de contato entre o budismo chinês e o budismo tibetano. Ele fez a formação quase toda em Nalanda, que é precisamente a universidade budista, né, que influenciou o budismo tibetano já nas suas origens. Agora, para tornar um pouco mais compreensível o que é essa abordagem Yogacara da mente, vejam bem, eu não tenho hoje nenhuma pretensão de aborrecê-los com dados históricos, mas alguma coisa do pano de fundo histórico dessa escola eu me sinto obrigado a falar, até mesmo para permitir uma mínima compreensibilidade. Vejam bem o seguinte: quando nós pensamos em termos do dito budismo mais antigo, ou seja, aquele budismo que já estava consolidado na Índia antes do surgimento do Mahayana, muitas vezes, quer dizer, nós temos aquela ideia de que o budismo mais antigo era idêntico àquilo que hoje em dia nós chamamos de Theravada. Historicamente falando, isso é um erro. É claramente um erro. Se nós formos analisar a história do budismo mais antigo,
existiam pelo menos 18 escolas independentes, cada uma com um tripitaka completamente diverso. E uma dessas escolas, ela vai assumir um papel extremamente importante, não só no surgimento da escola Yogacara, como também na própria formação do budismo tibetano. Vou dar um exemplo concreto. Geralmente, no mundo de hoje, quando vocês perguntarem sobre onde é que existe o Theravada, isso é fácil de responder. São países como Birmânia, Tailândia, Sri Lanka, são países assim que a tradição Theravada é a tradição dominante, que é a única tradição. Então, onde é que foram parar essas outras escolas mais antigas? Historicamente, quase todas elas se extinguiram, mas não se extinguiram sem deixar rastros. Então, por exemplo, a escola que eu vou me referir, como estando nas raízes, por exemplo, do budismo tibetano, uma escola chamada Sarvastivada. Sarvastivada tinha 2 ramos. Tinha o Sarvastivada de Gandhara, que tem um vínculo forte com o que nós vamos falar agora, e tinha outra escola, Sarvastivada de Caxemira. Bom, é interessante. Nós vamos pensar. Imagine um monge budista extremamente famoso, que todos vocês certamente conhecem, que foi ordenado através dos preceitos da escola Mula Sarvastivada. Vocês têm ideia de quem se trata? Bom, Dalai Lama. Isso por uma razão muito simples. A ordenação de bico na tradição tibetana toda se dá através do Vinaya Mula Sarvastivada. Então, nesse sentido, essas escolas não estão tão mortas quanto geralmente se possa pensar. Dalai Lama, quer dizer, é um bico sujeito à ordenação dentro do Vinaya, quer dizer, Mula Sarvastivada. Vejam bem o seguinte, eu não vou entrar em grandes detalhes da perspectiva histórica, mas a escola Mula Sarvastivada, ela era muito forte naquela região de Gandhara, do norte da Índia, que é uma região importantíssima na história do budismo. Não só porque foi uma das regiões assim centrais no surgimento do Mahayana, como também que foi a partir de Gandhara, em que através do contato com uma série de tribos mongóis e proto-mongóis, o budismo começa a ultrapassar as fronteiras indianas, começa a entrar na Ásia Central. É a partir daí que ele se torna, por assim dizer, uma religião universal para além das fronteiras da Índia. Mas vejam bem, onde que nós podemos situar as origens históricas da escola Yogacara? Bom, acredita-se, hoje em dia, nos estudos históricos, isso é praticamente certo, que essa escola teria surgido através de grupos de yogis, de praticantes de meditação, que viviam nas periferias da escola Sarvastivada de Gandhara. Bom, inclusive, se nós formos analisar o sutra principal dessa escola, o Sandinirmanokana Sutra, vocês vão perceber que em alguns extratos desse sutra existe uma ênfase muito grande, por exemplo, na experiência direta, na meditação. Já em extratos posteriores, aparece toda uma série de categorias analíticas, de categorias que vêm do Abhidharma. O que nós podemos deduzir daí? A origem da escola Yogacara, às vezes, me passa a impressão de ser uma coisa absolutamente única na história do budismo. E, geralmente, quando nós passamos uma vista a olhos na história do budismo de quase todas as escolas, nós temos uma espécie de um conflito milenar entre os meditadores e os teóricos. Então, por exemplo, na própria escola Theravada, no sudeste da Ásia, você teria aquela tradição do Aranya, quer dizer, dos monges de floresta, aqueles monges que moram na floresta, que praticam meditação intensamente, e os monges urbanos, dedicados ao estudo do Abhidharma, ao estudo, por exemplo, do pensamento, da doutrina budista. Então, esse confronto, esse conflito entre meditadores, praticantes e entre teóricos, é uma coisa que nós encontramos praticamente em qualquer escola budista. Os Yogacharyas, eles tinham uma característica curiosa, que na medida que eles
eles residiam na periferia dos Mula Sarvastivadins, certamente eles conheciam o pensamento dessa escola. Agora, ao mesmo tempo, como eles se dedicavam a uma prática intensa de meditação, extremamente intensa de meditação, eles começaram a perceber problemas que possivelmente não podiam ser muito bem explicados através da teoria Sarvastivada convencional. Então, eles começam a fazer uma coisa extremamente rara na história do budismo, que eles entram a fundo, por assim dizer, na prática meditativa, mas em vez de fazer da prática meditativa um pretexto para jogar o pensamento, a teoria na lata do lixo, eles começam a reestruturar o pensamento do Abhidharma, a reconstruir essa teoria a partir da própria prática meditativa. Então, me parece que essa é uma característica muito própria dessa escola. Num certo sentido, talvez seja a escola que melhor conseguiu superar esse conflito entre teóricos e meditadores. Bom, durante vários séculos, eles meditaram, eles praticaram nessas periferias, eles produziram uma série de literaturas, até que por volta do século III, IV da era cristã, surgem os dois grandes, por assim dizer, sistematizadores da escola. Então, primeiro, a Sangha, segundo, Vasubandhu. Através de Asanga, de Vasubandhu, pela primeira vez, quer dizer, todo esse universo da escola Yogacara começa a se formalizar como um pensamento, como uma teoria. Bom, daí, né? Nós temos a formação, quer dizer, do sutra básico da escola, o Saindrimanokana Sutra, que é um sutra importantíssimo no budismo tibetano, diga-se de passagem. Nós temos todo o trabalho de exegese, que vem de Asanga, de Vasubandhu. Até que quando nós chegamos, na época da Universidade de Nalanda, todos os debates entre as diversas correntes acabam formando aquilo que vão se chamar as 10 correntes exegéticas. Bom, só colocar uns poucos dados sobre a transmissão no Tibete e na China, e aí eu vou entrar na questão propriamente dita. Vejam bem, existem algumas diferenças entre a forma com que o Yogacara foi transmitido no Tibete e na China. Até eu alimento o sonho de que algum dia nós vamos criar para grupos de estudo conjunto, até para debater essas diferenças. Mas, de um modo geral, no Tibete nós temos as chamadas antigas traduções. Depois surgem as novas traduções, que vão dar origem às escolas Kagyu, Sakya, Gelupa. E nessas novas traduções, surge um formato da transmissão do Yogacara, que é precisamente aquilo que se chama os 5 Dharmas de Maitreya, que eu acredito que, pelo menos, os praticantes aqui da KTT devem ter uma ideia bem clara do que se trata. Então, tem um estilo, um formato da forma de pensar o Yogacara no Tibete, que, por assim dizer, enfatiza muito os chamados 5 Dharmas de Maitreya. Bom, é curioso que na China, todos esses 5 Dharmas foram traduzidos, todos eles estão disponíveis em chinês, mas não se desenvolveu esse esquema de 5 Dharmas. Isso não é central dentro da tradição chinesa. Bom, nós tivemos diversas traduções dos textos de Yogacara na China, mas a tradução, por assim dizer, mais ortodoxa, aquela que, por assim dizer, se firmou na história da China, do Japão, seria precisamente aquelas traduções que vieram com o mestre Xuanzang. Ou seja, aquele monge chinês a que eu me referi, século VII, VIII da era cristã, ele atravessou imensas dificuldades para conseguir viver 17 anos na Índia e foi, por assim dizer, o mais prodigioso tradutor de toda a história assim, do budismo indiano. Bom, na China e no Japão, nós temos uma tradição consolidada em que os textos mais básicos seriam, primeiro, as 30 instâncias sobre a pura consciência do Vasubandhu, que eu acho que vocês têm em mãos, acho que foi distribuído, que é o texto assim, básico para o aprendizado da escola Yogacara na China e no Japão. E nós temos uma obra de exegese, chinês, Chanwei Shilun,
ou seja, o Tratado da Transmutação da Pura Consciência, que é uma obra imensa, como é que se diz, em 10 capítulos, e, por assim dizer, analisa exaustivamente todos esses tópicos que aparecem nas 30 instâncias. Bom, de história é só isso. Hoje é a única coisa que eu vou dizer de história. O budismo, às vezes, é um troço tão complexo, que se nós não damos um mínimo de pano de fundo histórico, é muito difícil de entender. Agora, essa primeira aula, eu vou falar um pouco sobre o que era a teoria sarvastivada da mente ou da consciência. Eu acho que isso é fundamental, né? Até para nos ajudar a compreender a partir do a partir de que questões que a escola Yogacara começou a se formar. Bom, vejam bem, a escola sarvastivada, ela tem umas características assim muito próprias, características que muitas vezes levam, quer dizer, nos manuais de divulgação, né, a surgir uma série de avaliações negativas do pensamento deles. E aí eu tenho, quer dizer, uma história pessoal, né, de um longo combate dentro do campo sarvastivado, ou sarvastivadinho, que eu me lembro, né, logo na adolescência, quando eu começava a ler as explicações que os eruditos japoneses escreviam sobre o assunto, começava a ler aquilo era tão difícil, tão complexo, né? A minha cabeça começava a doer. Eu me jurava, nunca mais vou estudar aquele troço, de tanto que a cabeça doía. O problema, né, que a coisa chama a sua atenção, né? Você fica quase que viciado na coisa. Você jura 20 vezes que nunca mais vai ler um texto daquele, você acaba lendo. Bom, acabei eu, 20 anos depois no Japão, fazendo precisamente isso. Ou seja, os sarvastivadins, né, se nós formos usar uma expressão assim, um pouco jocosa, facilmente compreensível, assim, dentro da cultura brasileira, eles eram os virginianos típicos. Ou seja, a análise deles, quer dizer, não admitia nenhum tipo de solução de compromisso, tudo tinha que ser logicamente concatenado nos mínimos detalhes. Se vocês algum dia, né, lerem um tratado sarvastivado, vocês vão sentir isso. Ou seja, a teoria sarvastivada tem um verdadeiro horror por deixar qualquer coisa vaga. Tudo tem que ser logicamente definido nos mínimos detalhes. Se vocês lerem depois os textos das outras escolas, vocês vão perceber que eles tinham uma coisa assim meio maníaca, realmente. Bom, o grande problema, vocês sabem que um dos tópicos básicos, que só o tópico básico do pensamento budista, seria a superação do conceito de Atma. Então eles perseguiam esse objetivo de uma forma logicamente impiedosa. Então uma característica assim, muito forte dos sarvastivadins é desenvolver um tipo de análise lógica que não dê absolutamente nenhuma margem a você reintroduzir qualquer coisa parecida com o Atma. Eles eram extremamente nervosos nesse sentido. Bom, então, eles desenvolveram, quer dizer, um tipo de análise da consciência que praticamente todos os dharmas experienciáveis estariam incluídos, quer dizer, em alguma das 18 esferas, ou seja, 6 bases, 6 objetos, 6 consciências que derivam da interação entre as bases e os objetos, no passado, presente e futuro, nesses 3 tempos. Ou seja, tudo quanto pode acontecer, tudo quanto pode existir pelo passado, presente e futuro tem que estar incluído aí. Ou seja, eles não davam margem nenhuma a uma solução de compromisso com alguma coisa que fosse vagamente parecida com o Atma. Bom, esse é um ponto de partida importante, que eu gostaria de avisá-los, né, que os Yogacharyas herdaram um pouco dessa tendência obsessiva dos seus antepassados. Mas eu vou colocar aqui primeiro, então, uns poucos dados básicos sobre o que seriam alguns aspectos da visão sarvastivada da consciência, que eu acredito que seja válido para a maior parte das escolas budistas, quiçá a totalidade. Então, primeiro, dentro do budismo clássico, bom, eu diria mais, né? Diria praticamente dentro de todo o budismo indiano, existe uma primeira distinção, que seria a distinção entre os seres sencientes e os seres não sencientes. Ou seja, aqueles seres que possuem atividade mental e os seres que não possuem atividade mental.
Isso é um primeiro dado básico. Eu coloco isso por várias razões, mas que uma delas, a partir de um determinado momento da história do budismo chinês, surgiram aquelas concepções que mesmo os vegetais, os minerais, as coisas, tudo tem consciência, tudo tem função mental. Mas isso é uma característica, alguma coisa que surge a partir de um momento da história do budismo chinês. Na Índia, isso é absolutamente impensável. Os indianos são absolutamente nervosos nesse sentido. Sattva, asattva, seres que possuem e que não possuem atividade mental são claramente distintos. Dentre os seres que possuem atividade mental, se incluem, quer dizer, basicamente, os seres humanos e os animais. Essa é a visão assim, indiana clássica. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, e esse eu acho importante, eu acho decisivo. Na literatura budista clássica, eu incluo aí os Sarvastivadins, o Abhidharma das outras escolas e os próprios Yogacharyas. Nunca se fala de mente ou de consciência no singular. Mente ou consciência sempre é referido no plural. Ou seja, a única diferença que existe é que entre os Sarvastivadins e outras escolas mais antigas se falava de 6 consciências. Com a escola Yogacara vão aparecer 8 consciências. Agora, a grande questão é que dentro da visão da mente, da consciência, dentro do budismo indiano, consciência ou mente, invariavelmente é pensado no plural. Ou seja, resumindo, existiriam aquelas 5 consciências associadas aos sentidos, derivadas da interação sensorial, e uma 6ª consciência, quer dizer, puramente mental. Ou seja, a consciência que lida com os instantes anteriores do fluxo de consciência, com os dados mentais. E, na verdade, quando os Yogacharyas forem desenvolver a 7ª, 8ª consciência, vai ser uma espécie de um aprofundamento dessa questão da 6ª consciência, da consciência mental. Então, esse é um outro ponto que eu gostaria, quer dizer, de enfatizar, assim, com uma certa força. Então, vamos adentrar algumas explicações, por exemplo, sobre como que se entendiam essas consciências dentro do esquema Sarvastivada. E essas são explicações extremamente importantes. Primeiro, vou iniciar pela explicação das consciências sensoriais. Como é que se dava o esquema tradicional? Então, vamos supor. Teria aqui uma base. Base, no caso, os órgãos dos 5 sentidos. Visão, audição, etc. Existiria um objeto. Então, via de regra, a base auditiva só capta sons. Não vai captar formas nem cores. Existiria a consciência que derivaria da interação entre esses 2 fatores. Esse é o esquema mais básico da compreensão das consciências de base sensorial. Ou seja, existe a minha base auditiva, ela bate um som. Desse contato entre o som e a base auditiva surge uma consciência auditiva, que é um tipo específico de consciência. Bom, é desnecessário dizer, porque como a visão de mundo budista pressupõe a impermanência e instantaneidade dos dados, são todos instantes de consciência ou instantes de conhecimento. Então vamos supor, no momento que a base auditiva bate no ruído do ventilador, no refrigerador, então surge uma consciência auditiva nesse instante. Via de regra, dentro da visão Sarvastivada, cada instante de consciência só pode ter um único objeto. Nós geralmente não percebemos isso. Quando ele se referiu a instante de consciência, não estava falando de instante empírico. Estava falando de instantes infinitesimais. Aquilo que nós chamamos de instante empírico, na verdade, é uma agregação, uma quantidade imensa de instantes empíricos. Então, isso seria um esquema básico
assim, da compreensão do que seria a teoria das consciências sensoriais. Bom, aí existe um ponto que vai ser decisivo para compreender a diferença entre a concepção na mente das três escolas básicas, os Sarvastivadins, os Sautrantras, os Yogacharyas. Isso eu queria que vocês prestassem atenção, que é um ponto assim, que vai ser decisivo para tudo que vai ser colocado depois. Os Sarvastivadins, eles tinham uma concepção de que o instante em que a base bate no objeto, o instante que surge a consciência, são absolutamente simultâneos. E nesse sentido, os Sarvastivadins eram marcados por um certo otimismo em relação à possibilidade do conhecimento. Eles achavam que essa perfeita simultaneidade nos garantia, por assim dizer, o acesso ao objeto da consciência. Esse vai ser um problema. Numa escola intermediária entre os Sarvastivadins e os Yogacharyas, que são os Sautrantras, eles já vão pressupor um delay, um intervalo entre esses dois momentos. O primeiro ponto que eu queria que vocês tivessem em mente, a respeito da característica do pensamento Yogacharya, ele vai pressupor não um delay, mas uma cisão completa entre as duas escolas. O aspecto mais básico, mais fundamental da teoria da consciência da escola Yogacharya, no momento em que surge a consciência, no instante em que a base bateu no objeto, já caiu no passado, ou seja, é alguma coisa que nós nunca temos acesso. A nossa experiência efetiva se reduz a uma continuidade de atos de consciência. É a razão por que, correto e corretamente, o Yogacharya é chamado de mente apenas. Bom, só mais um dado que nós podemos avançar. Agora, esse esquema que eu me referi agora, ele é melhor, ele facilita